Chegou a hora de falar sobre o samba enredo da Gaviões da Fiel, que no Carnaval de 2025 vai apresentar o enredo Irim Ajó Emi Ogissé, que fala sobre os rituais africanos que utilizam máscara, fala sobre a utilização das máscaras em rituais na África. E esse enredo tem um condutor que é Orunmilá. Orunmilá, que é o orixá que testemunhou a criação e que é o orixá que decifra o oráculo de Ifá. Então ele é o orixá que decifra o passado, o presente e o futuro. Repare como logo no começo do samba fica muito claro didaticamente que é Orunmilá quem vai nos guiar por essa viagem pelos rituais africanos. Caminheiro, fiel mensageiro, Orunmilá eu sou. Chamei o senhor do itinerário e vesti meu ideário, na poeira se alastrou. Então me fiz Emi caminheiro, fiel mensageiro, Orunmilá eu sou. Emi é uma expressão que designa um sopro de vida dado por Olodumare, ou Olorum, que é o orixá criador, o orixá supremo. E o Emi, ele persiste para além da vida, né? Ele é um sopro eterno de vida que permanece mesmo depois que o corpo morre. Então ele é esse Emi caminheiro, porque ele vai caminhando pelos rituais, e ele também é o orixá caminheiro aí dentro dessa narrativa. Fiel mensageiro, trocadilho aí com o nome da escola, né? Um jogo de palavras, Orunmilá eu sou. Chamei o senhor do itinerário e vesti meu ideário, ou seja, as minhas ideias. Quem é o senhor do itinerário? É Exu, porque o que acontece? Dentro da história desse enredo, Orunmilá, ele é o mensageiro de Olodumare, de Olorum, o grande criador, e ele pede para sair pela África, para conhecer os caminhos africanos, e ele se materializa em forma de uma máscara. Então, ele vai ser as máscaras que a gente vai vendo ao longo desse desfile. E o primeiro ponto é encontrar Exu, porque Exu é o senhor dos caminhos, é o senhor dos itinerários, que vai guiá-lo por esses rituais e para o encontro a outros orixás. Na poeira se alastrou, né? Então essa dimensão aí de uma caminhada em meia poeira, né? de um passeio em meia poeira por esses rituais africanos. Logo eu que forjei o amanhã, porque, repito, ele é quem decifra o passado, o presente e o futuro. Na floresta de Nanã, mascarados a dançar. Um dos primeiros pontos dessa viagem é sobre os rituais com máscaras feitos no pântano de Nanã, que é uma orixá, que é uma entidade dessa religiosidade também. E aí é no pântano de Nanã, que é uma orixá feminina, que se faz um ritual pela natureza, pela preservação da natureza, porque preservar a natureza é louvar o seu Criador. Então esse é um dos pontos dessa parada. Assentei meu saber na sua fé, né? Então essa questão do assentamento aí para os orixás na fé. No Aie de Geledé, no feitiço de Iá. Aqui é quando esse Emi caminheiro, né, esse Orunmilá que vai passeando em forma de máscara por esses rituais, chega a uma sociedade feminina, que é a sociedade Geledé, que é formada apenas por mulheres que são as Iás, que são as mães pretas. E aí o ritual que é feito lá é um ritual de valorização da sabedoria feminina. Na sequência, eu segui essa banda Alafi Sambará Malemie e Malemiá. Aqui, na verdade, é uma inspiração num ponto que é feito para Xangô. Eu vou até ler a letra desse ponto, que diz assim: é Xangô de Agodô, Alafi Sambará. Ele vem na nossa banda, Caô Cabecileobá, O Malemie, O Malemiá, Caô Cabecileobá, O Malemie, O Malemiá, Caô Cabecileobá. Esse Maleme até tem um tom assim de pedido de súplica mesmo, de pedido de socorro para Xangô. E por que Xangô? Porque outra parada que Orunmilá faz em forma de máscara dentro dessa narrativa do enredo é no reino de Oió, onde reina Xangô. Então aqui a gente tem o refrão do meio que diz: quando Alafim bradou a justiça de Oió. Alafim a gente já explicou aqui, Alafim é o título de rei do reino de Oió, que no caso é Xangô. Alujá roncou axé, Alujá é o toque que se faz para Xangô, no inimigo deu um nó. Então, para dimensionar aí a força desse toque para Xangô, né? O Alujá roncando o axé para dar um nó no inimigo. No palácio de Xangô, Egungun rodopiou. Egungun, no caso, é a máscara que é utilizada nesse ritual. É a forma que Orunmilá tem nessa visita ao palácio de Xangô. Então é uma máscara com orelhas grandes, inclusive,
que é para simbolizar o fato de Xangô ser um rei que escuta o seu povo. Então, Egungun, essa máscara está rodopiando. Ebomin girou a saia, Aieye de Iaô. Ebomin e Iaô são dois momentos diferentes que uma pessoa tem no candomblé. Iaô é o momento em que ela está sendo iniciada e Ebomin é o momento em que essa pessoa já está iniciada, já cumpriu ali todo o rito de iniciação. Então tem Ebomin girando a saia, Aieye de Iaô. Aieye é uma expressão que significa festa, celebração, então é uma festa aí de Iaô, que é uma pessoa que está sendo iniciada ainda no candomblé. Vamos para a segunda estrofe, e aí é o seguinte: nas aldeias de Marfim, os sagrados rituais, referência a uma parada de Orumilá na costa do Marfim, com máscaras de chifre de búfalo folheados em ouro, para retratar aí a suntuosidade trazida pela riqueza do Marfim na região. E aí vem o ponto mais forte do enredo: pelos nossos ancestrais, uma África em fúria. Pelos nossos ancestrais, uma África em fúria, um produto no mercado, um destino separado, mas a lágrima de dor se transforma em bravura. Aos nossos filhos, herdeiros de Luanda, de Angola e Matamba, chama de Atumbaiá. Aqui é quando, chegando a uma região que hoje é Angola, Orumilá se depara com a escravidão. E aí o enredo começa a ficar mais forte, porque aí, depois disso, uma África em fúria com a escravidão, um produto no mercado, o destino separado, porque é quando as famílias se separam em função da escravidão. Mas a lágrima de dor se transforma em bravura, porque num dos pontos de parada, no que hoje é o território de Angola, no ritual Chokwe, Orumilá vira uma máscara com o rosto das mulheres feridas pela escravidão. Então ele vai para Luanda, ele pede para Exu para se encontrar com a Luvaiá, que é quem comanda Luanda, e lá ele pede para ver uma resposta a essa escravidão. E a resposta que a Luvaiá dá é incendiar todos os navios negreiros e os demônios da escravidão, né, que são as pessoas que promovem a escravidão. Então, a lágrima de dor se transforma em bravura. Aos nossos filhos herdeiros de Luanda, que é onde Orumilá está nesse momento da viagem, de Angola e Matamba, chama de Aluvaiá, as chamas que a Aluvaiá manda em direção a esses navios negreiros. Sou a revolta que não teme a demanda, já explicamos aqui, demanda nesse sentido da religiosidade africana, são os desafios que você tem, então é uma revolta que não teme esse desafio. Liberdade em Aruanda é palavra deferida. A palavra liberdade só é deferida, só é acatada, então, em Aruanda, que é o plano espiritual, né? O plano dos mortos dentro dessa religiosidade. Levo o axé dos meus ensinamentos para o futuro que se preza, hoje a profecia é cumprida. Por quê? Porque está cumprindo aqui a profecia que ele faz no final do enredo. Depois desse ponto em Angola, ele vai para o Congo belga e liberta também, ajuda o Congo a se libertar do domínio belga, a República Democrática do Congo, e então ele vê a República Democrática do Congo fazendo máscaras com a sua própria arte, valorizando a sua identidade. E isso é o que Orumilá prega para o futuro da África, é o futuro que ele desenha para a África, o futuro de identidade cultural e de valorização das próprias raízes. E aí arremata no refrão principal, Irinha Jó Emi Ogissé, que é o título do enredo, que significa a viagem do espírito mensageiro. Então repete essa expressão duas vezes, Irinha Jó Emi Ogissé Odara. Odara quer dizer bem. Depois de novo, Irinha Jó Emi Ogissé Euá, que significa beleza. Meu gavião vai ao encontro do Orum, é o gavião no céu, porque Orum é o céu. Que na casa de Ogum é tempo de alafiar. Alafiar é paz, então é tempo de paz na casa de Ogum. E por que a casa de Ogum? Porque é Gaviões da Fiel, é Corinthians, é o time de São Jorge, que é o protetor do Corinthians e por tabela da Gaviões da Fiel. E São Jorge, no sincretismo entre a religião cristã e as religiões africanas, é Ogum. Então, a Gaviões da Fiel é a casa de São Jorge, portanto é a casa de Ogum, e na casa de Ogum é tempo de alafiar, que é a paz. Vocês acharam que não ia ter Corinthians no samba, né? Acharam errado. Tem um toquezinho de Corinthians aí no final do samba da Gaviões da Fiel, quarta escola do desfile de sábado.